Olá, amigos do canal Geomassa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma aula de educação especial, formação de professores. Meus amigos, e nós sempre começamos com uma indicação de leitura e hoje eu vou começar com uma obra muito especial do Robert Cale. Robert Cale, que teve a sua obra traduzida para o espanhol nesta coleção de psicologia da editora Século XXI da Espanha, Siglo XXI de Espanha Editores, El Desarrollo de la Memoria en los Niños. Um livro sensacional, em que você pode entender numa linguagem bastante fácil como é que nasce a nossa memória, como é que ela aparece, ela nos caracteriza e os 4 principais tipos de memórias que nós trabalhamos no sistema de aprendizagem do ser humano. Então, uma obra seminal, uma obra que eu reputo fundamental para você que trabalha com crianças e com adolescentes. Hoje, nós vamos complementar, na verdade, deixar escrito algumas características que nós já falamos no vídeo anterior, quando então nós falamos sobre as chamadas mentes neurais, que são aquelas mentes que dependem muito mais do nosso cérebro, da arquitetura do cérebro humano, do que do meio cultural, do meio social em que nós estamos inseridos. Ora, amigos, além de destacar algumas características, eu trouxe também algumas personalidades muito importantes e que se destacam evidentemente neste quesito. É importante esta, digamos, revisão daquilo que nós vimos na aula anterior, porque na próxima nós vamos entrar passo a passo na neurociência cognitiva, que é a parte da neurociência que tenta explicar como é que nós aprendemos e as partes do cérebro em que se dá a memória, o aprendizado, a fala, a audição. Claro que para isso nós vamos precisar conhecer um pouco do cérebro humano. Vamos tudo muito passo a passo, muito tranquilamente, porque é um estudo evidentemente muito respaldado, tanto na educação quanto nas áreas das ciências de saúde, sobretudo na medicina, e nós não temos pressa alguma para aprender. O importante é que prossigamos aprendendo constantemente e agregando aprendizado àquilo que nós conhecemos anteriormente. Bem, hoje eu vou fazer diferente, eu vou sair de frente da câmera, já que se trata de uma aula de revisão, vou deixar a lousa e vou comentar com vocês, ao mesmo tempo em que vocês podem printar, fotografar ou copiar. Como vimos na aula anterior, as mentes neurais, elas dependem da arquitetura do nosso cérebro. Como nós temos 3 cérebros, lembram do trabalho do Paul MacLean? Como nós temos 3 cérebros, claro que cada um deles define um tipo de mente. E nós vamos perceber quando é que predomina, em que tipo de pessoa, em que tipo de personalidade predomina cada um desses tipos de cérebro. Bom, atualmente, no estágio em que nós estamos envolvidos, num mundo de muita informação,
em que a informação em cada área dobra a cada 12 meses. Vejam só, quando eu comecei a trabalhar como professor em 1990, o conhecimento ele dobrava a cada 10 anos. E uma geração humana durava 25 anos. Por isso que aquilo que você aprendeu com os seus avós, você passava para os seus filhos e tinha validade. Hoje não, gente. Uma geração humana, ela dura 5 anos. Portanto, você pode, mesmo tendo muito boa intenção, errar de forma profunda na educação dos seus filhos, porque não se educa mais um filho hoje como os nossos pais nos educaram. Além disto, como eu disse, em 1990 o conhecimento dobrava em cada área a cada 10 anos. Agora é necessário apenas um único ano. Então, nós exigimos cada vez mais do nosso neocórtex, do nosso cérebro racional, aquele cérebro que está ligado às tarefas intelectuais, ao processamento volumosíssimo de informações. O neocórtex, ele é um cérebro superior, é o cérebro mais evoluído que existe na natureza. E ele está ligado ao animal naturalmente mais inteligente, que se destacou, que se desenvolveu, que evoluiu e se diferenciou a partir da inteligência, que é claro, o homem no sentido de espécie humana. Vejam que logo abaixo do neocórtex eu coloquei 2 grandes pesquisadores, cientistas e que contribuíram significativamente para a física. Caso do militar Sadi Carnot, se hoje a sua geladeira funciona, se o seu ar-condicionado deixa a sua noite mais confortável, nós devemos a Sadi Carnot, ao estudo que ele fez da transformação do calor. Abaixo nós temos um pesquisador alemão muito famoso, Max Born. Max Born tinha uma mente entre os físicos muito privilegiada. Ele conseguia equacionar tudo aquilo que se falava na língua. Por menos cotidiana que seja a mecânica quântica, Max Born conseguia transformar cada uma de suas expressões e ideias em equações matemáticas, o que muito contribuiu, por exemplo, hoje, para eu estar gravando esta aula no celular, já que através de suas pesquisas nós conseguimos miniaturizar os componentes que foram fundamentais para o nível da informática que nós temos hoje. Na sequência, nós temos a chamada mente L, a mente límbica. São pessoas muito mais ligadas às emoções. São pessoas mais emotivas, mais passionais, onde a razão, por vezes, se equilibra com a emoção. Mas é muito mais provável você perceber em suas atitudes a emotividade, a passionalidade do que propriamente dita as tarefas intelectuais, a razão, o raciocínio.
Isso está ligado a um cérebro ancestral nosso. Esse cérebro que reside no sistema límbico. Entre as pessoas mais fortemente conhecidas pela mente L ou mente límbica, nós temos os grandes criadores das religiões. Na lousa, eu deixo para vocês duas personalidades conhecidas em quaisquer lugares do mundo. Jesus de Nazaré, a base do cristianismo, a maior religião da humanidade, e Maomé, do islamismo, a religião que mais cresce no mundo no momento. Na sequência, para encerrar o nosso trabalho de hoje, nós temos a mente R. Esse R remete ao nosso cérebro mais ancestral. Portanto, ele está localizado numa estrutura cerebral chamada complexo R. Ele está ligado ao nosso sentido de autopreservação, de defesa, de agressão. Quando você leva uma fechada no trânsito, você pode ficar chateado, mas dificilmente você vê uma pessoa descer do carro e partir para a briga. Mas se isso está acontecendo, é porque essa pessoa tem uma estrutura comportamental ligada ao complexo R, ao sentido de agressividade, de autopreservação, de defesa. Claro que em alguns setores é muito recomendado, como por exemplo nos esportes de luta. E ali nós trouxemos Éder Joffre, o maior boxeador da história do Brasil, Muhammad Ali, o maior boxeador da história do mundo, e Bruce Lee, o maior praticante das artes marciais de todos os tempos. Vejam, então, que nós temos representantes de várias localidades. Éder Joffre, de um país pobre, o Brasil; Muhammad Ali, de um país rico, os Estados Unidos da América, apesar do nome muçulmano que ele adotou após a conversão, seu nome é Cassius Clay, um nome bem norte-americano. E Bruce Lee, que também adotou esse nome meio inglesado, mas na verdade ele é chinês. Portanto, nós, como podemos observar hoje nas lutas de MMA, temos pessoas que têm um complexo R muito desenvolvido em várias nacionalidades do mundo. Pois bem, meus queridos, era isso. Queria fazer uma breve retomada, uma breve revisão, trazer outras personagens importantes de cada uma das mentes e lhes dizer que na próxima nós vamos começar a estudar o cérebro, não de forma anatômica, mas nas suas partes que estão ligadas ao aprendizado. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima.